todo mundo quer fazer. Ontem vimos, queríamos tanto, vimos. Deu certo ou é porque foi a primeira vez? Porque às vezes o casal se ama, mas a primeira vez ela não é uma coisa boa, entendeu? Até pegar o jeito, entendeu, Pedrosa? É que nesse caso, Fernando, o casamento tem 11 jogadores, entendeu? Não são só 2. Homenagem? Até porque, se fossem o casamento de apenas 2 jogadores, o Vasco teria perdido o jogo de ontem. Mas, na verdade, o Vasco está perdendo há 7 jogos. Por O Vasco quê? não vence há mais de um mês. Porque o Rafael Paiva não conseguiu encontrar ainda um time ideal, principalmente depois das lesões de Adson e David, que eram 2 jogadores muito importantes para a sustentação de posse, nas pontas, para a saída de bola. Mas a gente pode falar sobre vários motivos. O Vasco é um time que, como característica do Rafael Paiva, faz primeiros tempos ruins, que consegue tomar gols de formas bizonhas. Ontem, obviamente, eu não vou ficar aqui culpando o Léo Jardim. O Léo Jardim tem crédito infinito, mas o Vasco fazia um jogo até os 10 minutos ali, no momento que toma o gol, decente, controlando o jogo, tendo até mais posse de bola do que o São Paulo, e infelizmente, o jogador mais regular do Vasco, eu poderia dizer o melhor jogador do Vasco na temporada, que é o Léo Jardim junto com o Verratti, acaba falhando bizonhamente. E assim, no início da jogada teve um erro, teve sim, teve o erro do Payet, teve o erro do Hugo Moura, mas um goleiro de seleção brasileira que eu considero o Léo Jardim não pode tomar um frango desse em momento nenhum. Isso desmorona completamente o plano de jogo da equipe. E foi o que aconteceu com o Vasco da Gama. O São Paulo gostou do jogo, o São Paulo começou até as melhores ações ofensivas, o Vasco tem uma mania nos últimos jogos de estar saindo curto, e essa saída curta não está dando certo. O Rafael Paiva, muitas vezes, com as boas ideias que ele tem, ele não consegue encaixar essas boas ideias na qualidade do elenco que o Vasco tem. E aí o que acontece, Fernanda? Quando você tem um elenco limitado, como o do Vasco da Gama, você não consegue fazer essa saída curta, o que os caras fazem? Eles não querem errar. Aí eles começam a fazer a bola longa. Só que a bola longa, ela não é um artifício ruim. Ela só precisa ser treinada. Inclusive, o Vasco já usou essa bola longa em outras oportunidades e deu certo até com o Verratti. Isso lá no início do trabalho do Rafael Paiva. Essa bola longa, ela não está sendo bem treinada. O Vasco ficou 10 dias e não consegue fazer transição ofensiva. O Vasco não consegue ter posse no ataque, não consegue fazer a saída curta, não consegue fazer a saída longa. O Rafael Paiva, no segundo tempo, tirou o melhor jogador da linha defensiva do Vasco da Gama, que era o Paulo Henrique. O Paulo Henrique estava fazendo um jogo onde ele achou um passe para o Felipe Coutinho, que acabou perdendo um gol logo no primeiro tempo. O Paulo Henrique estava fazendo a recomposição defensiva. O que aconteceu no segundo tempo? Não sei se foi por uma questão física. Mas se não foi por uma questão física, gente, foi um absurdo ele ter trocado o Paulo Henrique pelo Pubita. O que aconteceu? 2 minutos de jogo, o São Paulo fez um gol justamente na falha do João Vitor e no lado do Paulo Henrique, que o Lucas Moura acabou carregando a bola, foi embora, o Michael não acompanhou e acabou fazendo gol. E eu não posso tirar o mérito também do adversário. O Lucas Moura é um jogador de alto calibre. É uma característica dele. E logo depois, o Vasco tomou o terceiro gol de bola aérea do Lucas Moura. O Lucas Moura tem, sei lá, 1,70m. 1,71m, eu vi. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo ele fazer um gol daquela maneira. Principalmente contra o Michael, que tem a bola aérea como sua principal característica. Então o Vasco tomou 3-0 porque é um time que não consegue jogar, porque é uma equipe que já vem jogando mal há muito tempo, que muita gente achou, empatou com o Juventude porque tinha saído do jogo do Atlético Mineiro. Não, empatou com o Juventude porque não jogou nada, porque teve uma atuação terrível dentro de São Januário. E é assim que o Vasco vem jogando. Aí você olha para sábado, com desconfiança. Você olha para sábado e fala assim, jogando dessa maneira, o Vasco vai conseguir jogar. Sim, não faça o Vasco isso. vai jogar com... Gente, a gente precisa ser realista. O Vasco não está jogando nada. O Vasco não está jogando nada há mais de um mês. E isso tem que ser colocado em prática. Eu acredito que esses jogadores podem fazer uma virada de chave, podem encarar São Januário como algo que vai dar um incentivo para eles, com certeza. Eu confio nesse grupo. Esse grupo conseguiu eliminar Atlético Paranaense, eliminar Fortaleza, passar de 3 passagens de pênalti com o Léo Jardim sendo brilhante. Eu acredito nesse grupo, mas eu começo a me questionar. Será que não bateu no limitador? Será que o trabalho do Rafael Paiva também não está batendo nesse limitador? Junto também, que a gente não pode deixar de esquecer, não é só Rafael Paiva. Os jogadores estão caindo de rendimento, o Lucas Piton está em uma fase, o Maicon está entrando numa fase, o Vasco não consegue encontrar um companheiro para o Hugo Moura, o João Vitor também não tem um companheiro. Por quê? Porque a diretoria não conseguiu corrigir um grave erro que não foi a contratação de um zagueiro na janela de transferência, e a gente falou isso aqui. Então o Vasco está fazendo o quê? Batendo no limite do seu elenco. E eu falo isso aqui, gente, repito, só para finalizar, é o seguinte, o Vasco da Gama, ele chegou ao momento da temporada que já foi longe demais. A verdade é essa. A semifinal da Copa do Brasil, para esse elenco, já é longe demais.
O Campeonato Brasileiro que o Rafael Paiva está fazendo é um campeonato até de equilíbrio. O ponto é, a gente não está falando sobre as coisas que o Rafael Paiva fez, que a gente reconhece tudo aqui. É como o Vasco vem jogando. A forma inegociável que sempre foi falada, ela foi deixada de lado. O Vasco não está mais conseguindo ser um time combativo. O Vasco não está mais conseguindo ser o time que foi outrora com o Rafael Paiva. E é por isso que o desempenho está muito ruim. Não é só Paê e Coutinho, que inegavelmente foram mal ontem. Agora, o Emerson Rodrigues jogou alguma coisa? 90 minutos em campo, foi o jogador que menos participou do quarteto ofensivo. O Verratti está conseguindo receber bola? A saída de jogo está acontecendo? Não está acontecendo. O Vasco está jogando muito mal. Se não for para sábado, com uma virada de chave, se não for para sábado, com o apoio da sua torcida, esquece, não vai passar. Eu penso um pouco diferente do Pedro, em relação assim, a ficar com o pé atrás. Eu acho que tem que levar em consideração, por exemplo, ali muitos jogadores estavam pensando no sábado, sem sombra de dúvida. Eu também acho isso. Mas eles estão pensando no sábado há 15 dias? Sim. Gente? Não, há um mês? É porque eu acho que no sábado... Porque chega uma hora que você entende qual é a competição que te ama. Eu acho que então não joga. Hoje é a Copa do Brasil que ama. Mas era isso que a gente estava debatendo. Por que colocou então? Eu acho que aí foi um erro total. Então não coloca para jogar. E eu considero um erro assim, desde ontem, quando saiu a escalação oficial, eu achei um erro, achei assim... Você falou ontem isso aqui. Sério, quem sou eu para dizer que foi um erro, tá? O Rafael Paiva é o treinador do Vasco da Gama. Eu achei uma audácia muito grande dele, um risco muito grande. Ele assumiu um risco muito grande. Ele só tinha a perder. Vamos lá, supondo que o Vasco tivesse vencido ontem. Beleza, o que ia mudar? Ia mudar muito. Não. Você ia de 36 para 39 pontos, ficaria mais perto da pontuação de 45 pontos. Beleza, Pedro, mas pensando no sábado. Vamos pensar no sábado, porque é o jogo mais importante dos últimos 7 anos, você me corrigiu ontem. Dos últimos 7 anos. Eu acho que o Vasco da Gama ele tem que pensar no sábado. O Vasco da Gama está muito próximo de chegar à final de Copa do Brasil, algo que a gente não iria imaginar. Nem o torcedor vascaíno mais otimista. Assim, beleza. Mas assim, eu acho que tem uma hora, isso é para qualquer time, por isso que ele começa a ter performar de um jeito. Olha aí o nosso... É isso. De um jeito numa competição e de um outro jeito em outra. Isso acontece muito. E por ser mata-mata, Pedro, o Vasco também não está jogando bem na Copa do Brasil. Mas olha só, mas o nível de concentração vai ser muito maior. Mas é porque, nesse ponto aí, é porque chega um momento da competição que vai afunilando e vão ficando, obviamente, os melhores. A gente está falando de um Vasco que enfrentou o Galo dentro da MRV. Sim. É muito difícil. O Galo é muito poderoso. E Pedro, é porque não faz uma temporada que todo mundo achava o que a gente espera do Galo. Mas o Galo tá na Libertadores, o Galo tá na Copa do Brasil. Não, gente. E assim, estamos falando do São Paulo. Sim. Para quem não sabe, o São Paulo tem um baita elenco. Ontem mesmo, com 11 desfalques, fez um jogo muito bom diante do Vasco da Gama. Óbvio, o Vasco deu mole. Mas é o São Paulo, gente, que está com sangue nos olhos no Campeonato Brasileiro. Eu penso o seguinte, se eu fosse o treinador do Vasco da Gama, eu ia tirar toda a pressão, ia colocar a garotada para jogar, ia colocar, por exemplo, o JP, o jogador que eu mencionei ontem, botaria para jogar um jogador que precisa de mais minutos com o time profissional novamente. O Vasco perdesse por 3-0, por exemplo, ninguém ia ficar criticando. E os jogadores, se tivessem ficado no Rio de Janeiro, eles estariam descansados. Eu vou dar mais um exemplo. Imagina se acontece algo no retorno desses jogadores, tal como aconteceu com o Vasco da Gama recentemente, quando teve problema de logística. Aeroporto fechado, o tempo não deixava... olha só. Atrapalhou tudo. Eles não dormiram bem, eles não se alimentaram bem, correram um risco altíssimo de se machucar, expôs alguns jogadores que já estavam embaixo com a torcida, que é o caso do Maicon, que já está com, vou dizer, autoestima baixa, digamos assim, diante da torcida do Vasco da Gama, e expôs o próprio Léo Jardim, que acabou levando um frango, embora tenha muito crédito. Eu acho que ele não tinha nada a ganhar quando bota um time titular. É para dar ritmo de jogo. Gente, 2 dias não vai dar ritmo de jogo. É melhor a tragédia acontecer ontem ou é melhor a tragédia acontecer no sábado? Olha. Porque olha só, ontem o que ficou claro foi, esse time treinou 10 dias e esse time não mostrou nada em campo. Você citou o que sobre o São Paulo? Um grande time, tudo mais. Quantos desfalques? 11. O Vasco não tinha desfalque ontem, sem ser as lesões que já são as lesões de maior tempo. O Vasco entrou com o que ele, teoricamente, tem de melhor. Mas o São Paulo tem algo, assim, e assim, não quero... Isso aqui não demérito ao treinador, mas o São Paulo tem um baita treinador, tá? Talvez a imprensa paulista não valorize tanto o Zubeldia, mas ontem o Zubeldia mudou o time, mas o ponto pensando no Vasco da Gama, não tem que tomar de 3, não pode tomar de 3. Não pode tomar de 3. Se você treinou 10 dias, se você está colocando o seu time titular, uma equipe que você está utilizando, que você testou, né? Você teve tempo.
O Vasco não teve a desculpa do tempo, o Vasco não teve a desculpa da questão física, o Vasco está descansado, completamente descansado. E além do mais, jogou no brinco de ouro. Mas e a cabeça tá onde? Não, a cabeça, Fernanda, mas então, contra o Juventude fez o quê? Contra o Juventude fez o quê? O Vasco não jogou nada em São Januário. Foi no meio de um jogo também do Não foi no meio do jogo, foi depois do jogo. Concordo, o Vasco não jogou nada em São Januário. Ontem foi um absurdo. A forma como o Vasco atuou ontem foi um absurdo. Mas eu estou levando muito em consideração o jogo de sábado. Eu também. Cruzeiro no Mineirão, isso eu entendo. O que eu não entendo é qual era o jogo que era para o Vasco realmente, por exemplo, se tivesse mais tranquilo na tabela do Brasileirão, ter uma pontuação decente, ganha lá do Juventude, ganha do Juventude dentro de casa, vai para a data FIFA, treina na data FIFA e bota o Sub-20 para jogar contra o São Paulo. Mas isso não sou eu que estou falando não, tá? É o próprio técnico Rafael Paiva que falou que eles precisam pontuar dentro do Campeonato Brasileiro. Sim. Porque assim, o campeonato não está definido, Vene. Eu não tenho medo de zonas de rebaixamento, eu acho que o Vasco vai chegar aí fazer seus 8 pontos, 9 pontos e vai conseguir se livrar. O ponto não é só pontuar ou o que o Vasco está fazendo em campo. O Vasco está jogando muito mal. Vamos escutar, muito mal. Pedrosa, Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras dos jornalistas do SBT após a derrota do Vasco para a equipe do São Paulo, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Uma derrota bastante complicada. O Vasco da Gama jogou muito mal. Payet com uma péssima atuação. O Coutinho teve 2 chances ali, acabou não conseguindo fazer o gol. E o Vasco agora vai pressionado para o jogo que acontecerá em São Januário. Semifinal da Copa do Brasil. E amanhã vai ser abertos os portões para a torcida. E aí vai ser aquele apoio que a torcida do Vasco está acostumada a fazer. E você irá acompanhar tudo aqui no canal React do Futebol Oficial, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Dê seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo para geral. Nossa meta é alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!